Olá, senhoras e senhores. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para estudarmos um pouco de matemática. Espero contribuir para o estudo de vocês. Então, hoje nós vamos continuar com a revisão e vamos ver um assunto que é muito importante para vocês entenderem, né, a caminhada da matemática, os outros assuntos que virão, e também aqueles que querem fazer a revisão para o Enem. É interessante revisarmos esse conteúdo. Então, o assunto de hoje é potenciação. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver para que serve potenciação. E eu vou dar uns exemplos para vocês aqui, que ele serve para escrever números muito grandes e números muito pequenos. E aqui tem alguns exemplos de números grandes e números pequenos, que são utilizados pela matemática, pela física, pela astronomia, e que nós vamos aprender como escrever números dessa forma em potenciação. Então aqui nós temos alguns exemplos: a distância média entre o Sol e a Terra, a massa do Sol, olha a quantidade de algarismo que tem esse número, temos aqui a velocidade da luz, o raio de um átomo, que é um número muito pequeno, e também outro número pequeno que é a carga de um elétron. Então, potência serve para escrever esses números aqui de uma forma mais simples. Também serve para calcular o IMC, que é a massa corporal de uma pessoa. Observe que a altura que está elevada ao quadrado é uma potência. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado elevado ao quadrado. O volume de um cubo é largura vezes comprimento vezes altura, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, você tem, como cubo, todas as medidas são iguais, então você tem a multiplicação de 3 valores iguais, que é o mesmo que você pegar esse valor e elevar ao cubo. Além disso, o estudo de potenciação é muito importante para cálculo de juros compostos, progressões geométricas, funções exponenciais, logaritmo, área e volume, como nós vimos no exemplo há pouco, teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara e outros, né? Além disso, é muito importante para o estudo da astronomia, física, química e biologia. Então, como nós vimos, o estudo de potenciação tem uma aplicação muito grande em diversas áreas do conhecimento. Então, vamos ver aqui um exemplo de potenciação. 5 elevado ao cubo é igual a 125. Por que 5 elevado ao cubo é igual a 125? Porque a base vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5, 125. O 5 aqui é a base, chamada de base. O 3 é o expoente, indica a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. E o resultado, 125, é a chamada potência. Agora vamos ver alguns exemplos aqui, né, quando a base é negativa, quando a base é positiva, quando o expoente é par, quando o expoente é ímpar. Então, quando a base é positiva, a potência é sempre positiva. Quando a base é negativa, o sinal da potência depende do expoente. Então, se o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa. Então, aqui nós temos um resumo do que nós falamos aqui anteriormente. Então, a base positiva elevada a qualquer expoente, ele vai dar sempre positivo. A base negativa elevada ao expoente par, a resposta é positiva. Uma base negativa elevada ao expoente ímpar, a base é negativa. Então, os exemplos aqui. Mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, mais 25. A base agora é negativa e o expoente é par. Então, vai ficar positivo, mais 81. Se você pegar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, o sinal de menos é multiplicado por ele mesmo 4 vezes, menos com menos dá mais,
Mais com menos dá menos. E menos com menos vai dar mais. Então, sempre que ocorrer o expoente par, a resposta vai ser positiva. Agora, quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Porque nesse exemplo aqui, menos 2 elevado ao cubo, vai dar menos 8. Por que menos 8? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. Então vai ficar menos, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, decorando a regra aqui, vai rápido. Não precisa você ficar multiplicando o menos 2 3 vezes aqui no caso. Agora, quando ocorre uma fração, a mesma coisa. Né? A base 2/3 negativo elevado ao expoente par, o resultado é positivo. Aí você eleva o numerador, 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Agora, a mesma base negativa elevada ao expoente ímpar. Então, se o expoente é ímpar, você conserva o resultado negativo. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, menos 8 sobre 27 é o resultado dessa potência. Agora vamos ver algumas propriedades. Quando a potência é zero. Então, se a base da potência for uma base não nula, ou seja, não sendo zero, o expoente igual a 1, né? O resultado vai ser o expoente igual a zero, o resultado vai ser sempre igual a 1. Então, se a base da potência for um número que não seja o zero, e o expoente for zero, o resultado vai ser sempre 1, qualquer que seja a base. Então, exemplo aqui, 2 elevado a zero é igual a 1. Menos 12 sobre 27 elevado a zero é igual a 1. Qualquer que seja a base, né, com exceção do zero, elevado a zero, o resultado vai dar sempre 1. Agora, quando a potência tiver o expoente 1, o resultado vai ser sempre igual à base. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2, menos 2 sobre 7 elevado a 1 vai ficar menos 2 sobre 7. Sempre que o expoente for igual a 1, o resultado vai ser a base. E quando a base for 1, né, o resultado vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então, 1 elevado a 12 é 1, 1 elevado a 1.324 é igual a 1. Potência com expoente inteiro negativo. Então, quando você tem uma base elevada a um expoente negativo, você vai inverter a base. Então, invertendo a base, você vai elevar o numerador e o denominador ao expoente agora positivo. A partir do momento que você inverte a base, o expoente vai ficar positivo. O negativo vai servir somente para inverter a base. Aqui, em forma de fração, você inverte a base, né? O numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. E o expoente de negativo passa a ser positivo. Então, exemplo aqui, 2 elevado a menos 3. Então, como aqui embaixo do 2 tem o número 1, né? Então nós vamos inverter, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, a base aqui é 1, elevado a qualquer expoente vai dar 1 mesmo. E o 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 1 oitavo. Aqui, 1 sobre 2, o meio, elevado a menos 2. Nós vamos inverter a base. Então, o numerador aqui, que é o 1, passa a ser o denominador. A gente não precisa escrever o número 1 no denominador. O 2 passa a ser o numerador. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Mais algumas propriedades aqui. Agora, quando nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, o que nós vamos fazer quando existe uma multiplicação de potência de mesma base? Nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, que eu posso escrever dessa forma ou dessa, né? A
fração é uma divisão. Então, o que eu faço quando tenho uma divisão de potência da mesma base? Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Lembrando que esse denominador aqui, ó, não pode ser zero, né? O denominador de fração não pode ser zero. Ainda nas propriedades de potenciação, potência de potência. Então, quando eu tenho algo desse tipo aqui, ó, um número elevado a um expoente, depois elevado a um outro expoente, você multiplica, né, os dois expoentes. Então, conserva a base, multiplica os dois expoentes. Potência de um produto. Então, se eu tenho um produto, uma multiplicação elevado a um expoente, então você vai elevar cada um dos fatores aqui, cada fator ao mesmo expoente. O quociente, a mesma coisa. A potência de um quociente, que é uma divisão, você vai elevar cada um ao mesmo expoente, ou seja, o numerador ao expoente, n, o denominador também ao mesmo expoente. Então vamos ver um resumo dessas propriedades que nós estudamos aqui agora. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, que são os expoentes. Então, se eu tenho 2 elevado à quinta multiplicado por 2 elevado ao cubo, nós vamos conservar o 2 e somar os expoentes, né? Então, 5 mais 3 aqui, 8. Divisão de potência de mesma base, vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado ao cubo, nós vamos conservar a base e subtrair 7 menos 3, 4. Potência de potência, né, nós vamos conservar a base e multiplicar as duas potências, né, os dois expoentes. Né? Então, 10 elevado ao cubo, depois elevado a sétima, então vai ficar 10 elevado a 21. Nós vamos multiplicar os dois expoentes. Quando a base de uma potência foi elevada a 1 é igual a ela mesma, então 17 elevado a 1 é igual a 17. Né? Então, qualquer que seja a base aqui, com exceção do zero, elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, exemplo, 34 elevado a zero é 1. Divisão de potência, nós temos aqui o quociente elevado a um determinado expoente, então você vai elevar cada um, né, o divisor e o dividendo, pelo mesmo expoente. Então, 5 sextos elevado ao quadrado, você eleva o 5 ao quadrado e o 6 também ao quadrado. Dividendo e divisor, você vai elevar ao mesmo expoente. 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36. Quando a base for elevada a um expoente negativo, você vai inverter a base. A partir do momento que você inverte a base, o expoente passa a ser positivo. Então, 9 elevado a menos 2, se você levar 9 ao quadrado, vai dar 81. Como aqui é negativo, né, você inverte, então vai ficar 1 sobre 81. Agora nós vamos ver mais alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, 6 décimos elevado à quarta potência, que multiplica 6 décimos elevado à sétima potência. Vamos somar. Conserva a base e soma 4 mais 7, 11. Nós temos a base agora que é meio, né? Meio elevado à quinta, vezes meio elevado a 1, quando não aparece aqui o expoente é o número 1, vezes meio elevado a 9. Então nós vamos conservar o meio e vamos somar 5 mais 1 mais 9. Então vai ficar meio elevado a 15, 15ª potência. Mais um exemplo de multiplicação de potência mesma base. Então, 1,5 elevado a décima vezes 1,5 elevado a quarta vai ficar 1,5 elevado a 14, 14ª potência, porque nós vamos somar o 10 com o 4. Aqui nós temos uma divisão de potência mesma base, 2 terços elevado a nona dividido por 2 terços elevado a 1. Observe que quando não aparece o expoente é 1.
Então vai ficar 2/3 elevado a 9 menos 1, 8. Na divisão, subtrai os expoentes. Potência de potência, né? Vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. E a base 7, nós conservamos aqui. Aqui nós temos mais um exemplo de potência de potência. 1/4 elevado ao quadrado, depois elevado à quinta, depois elevado ao quadrado novamente. Então vamos conservar 1/4 e vamos multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. O produto aqui, né, de uma potência, então nós vamos elevar cada fator ao mesmo expoente. Então 3 vezes 5 elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. O mesmo vai acontecer na divisão, no quociente. Então, você vai pegar o 2 elevado ao quadrado e o 5 também elevado ao quadrado, só que dividindo agora os dois resultados. Aqui nós temos o exemplo de multiplicação de potência de mesma base, mas o expoente agora já é um número inteiro. Então, o que vai acontecer aqui? 5 elevado ao quadrado multiplicado por 5 elevado a menos 5, nós vamos conservar a base e nós vamos somar os expoentes. Então, observe o que vai acontecer agora. 5 elevado ao quadrado mais, né, porque na multiplicação você soma os expoentes, menos 5. Então, mais com menos vai dar menos, né? Então, vai ficar 2 menos 5, menos 3. Base 5, o expoente negativo aqui, menos 3. Porque mais com menos vai dar menos. Na divisão, vai ocorrer a mesma coisa. Nós vamos conservar a base, que é o 2, e nós vamos subtrair os expoentes. Então, 2 menos, né, por conta da divisão, vamos subtrair, menos 7. Observe que menos com menos aqui, ó, vai ficar mais. Então, 2 mais 7, 9. Então, nesses dois exemplos aqui, nós temos que ter atenção nos sinais dos expoentes. Agora vamos ver notação científica, que é a escrita de números muito grandes ou números muito pequenos na forma de potência de 10. Então, notação científica é um modo como ficou conhecido a técnica de escrever números muito pequenos ou muito grandes por meio de potência de base 10. Então, a forma é essa aqui, ó, 10, potência de base 10, mas antes nós temos um número que é chamado de mantissa. Esse número vai ser multiplicado ao 10, né, elevado a n. Então, n vai ser o expoente, que é a ordem da grandeza do número que nós vamos transformar. E o a aqui é chamado de mantissa. Esse a, ele tem que ser um número maior que 1 e menor que 10. Um exemplo aqui. Então, esse número aqui, nós vamos utilizar o 3, né, que é o primeiro algarismo que nós temos aqui, maior que 1 e menor que 10, multiplicado por 10, que é a base da potência, elevado a menos 4. Como esse número é um número menor que 1, porque aqui a parte inteira é 0, o expoente vai ser sempre negativo. Então, por que menos 4? Porque a vírgula vai sair daqui, vai percorrer 4 casas, e ela vem aqui para depois do número 3. Então, percorreu 4 casas. 3 vezes 10 elevado a menos 4. Agora, esse número aqui é maior que 1, né? 14 milhões. Então, nós vamos pegar 1,4, que é um número maior que 1 e menor que 9, 1,4, vezes 10 elevado à sétima potência. De onde veio esse 7? Então, observe que a vírgula ela foi posicionada aqui entre o 1 e o 4, e ela saiu daqui, ó. Ela saiu daqui e movimentou essas casas até chegar entre o 1 e o 4. Então, ela movimentou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, por isso que 10 elevado a 7.
depois da vírgula aqui, ó, nós temos 7 casas. Então, mais alguns exemplos. Esse número aqui, nós vamos colocar, como ele é um número maior do que 1, então 1,59. Então, observe que a vírgula aqui está no 6, a vírgula está no 6. Então, nós vamos contar todas as casas após a vírgula. Então, 3, 6, 9, 12, 15 casas. Então, vai ficar 6,59, a vírgula colocada aqui, vezes 10 elevado a 15. Por que 15? Porque nós temos 15 casas após a vírgula. Após a colocação da vírgula, nós ficamos com 15 casas. E aqui ficou positivo, porque esse número é maior que 1. Aqui nós temos um número menor que 1, então nós já sabemos que o expoente vai ficar negativo. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, 1,6. Então quantas casas a vírgula percorreu de onde ela estava até esse local aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. E ficou negativo porque é um número menor que 1. Aqui nós temos a massa de um elétron, que é aproximadamente esse número aqui. Como é que nós vamos escrever esse número na forma de potência de 10? Então a vírgula vai sair daqui e vem até o 9. Então vai ficar 9,11 vezes 10 elevado a menos 28, porque nós temos 28 números, 28 algarismos, de onde estava a vírgula até o 9. O último exemplo, a distância média entre o Sol e a Terra. Então vai ficar 1,496, observe onde estava a vírgula, onde vai ficar a vírgula, e quantas casas nós temos após a vírgula. Então nós temos 8 casas após a vírgula. Como esse número é um número maior que 1, então o expoente vai ficar 8 positivo. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha contribuído para vocês aprenderem um pouco mais de potência. Então, nas próximas aulas nós iremos trabalhar mais revisões. É só isso. Deus abençoe a todos e até a próxima.